Em 2023, antes que qualquer imposto voltasse a vigorar, mais de 100 mil carros chineses desembarcaram nos portos brasileiros. Era uma corrida contra o relógio, e as montadoras que dominaram o Brasil por 70 anos ou mais nem perceberam que o jogo já havia começado. Eu sou Marco de Carvalho, e este é mais um episódio da série Batalhas da Inovação, onde analisamos as guerras corporativas que moldam o presente e o futuro dos negócios. E hoje a batalha é aqui no nosso quintal. Olha esse comparativo. Por R$30 mil a mais, você leva um carro do futuro, com tecnologia de assistência ao motorista, tela gigante e atualizações de software pelo ar, como um smartphone sobre rodas. Como isso é possível? A resposta não está somente na tecnologia. Está numa estratégia de mais de 20 anos, e que ela começou a ser implementada numa fábrica abandonada no interior da Bahia. Em 2021, a Ford fechou sua fábrica de Camaçari, na Bahia. Foi um dos maiores choques industriais da história recente do Brasil. 5 mil empregos diretos evaporados. Mas olha o que aconteceu com essa mesma fábrica 4 anos depois. A maior derrota industrial americana no Brasil se tornou a maior vitória industrial chinesa. E o que aconteceu entre esses dois momentos é uma história que a Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, não quer que você saiba. Em 2024, as maiores montadoras do mundo, Volkswagen, GM, Stellantis, Toyota, enviaram uma carta desesperada ao governo. Não era uma ameaça, era um pedido de socorro. E o número que elas colocaram nessa carta vai te surpreender. Para entender o que está acontecendo, você precisa entender como os chineses pensam estratégia. Não é agressão frontal, é infiltração. Eu chamo de estratégia do cupim. Você não vê o cupim trabalhando, mas quando percebe, a estrutura já está totalmente comprometida. A primeira fase foi quase invisível, 2020 a 2023. Chery, Caoa, Jack Motors, marcas que o brasileiro mal conhecia, começaram a oferecer SUVs compactos, com acabamento premium, a preços que as montadoras tradicionais não conseguiam bater. O mercado subestimou. São carros de segunda linha, diziam os analistas. Erro fatal. A segunda fase, de 2023 a 2024, foi cirúrgica. O governo brasileiro havia zerado o imposto de importação para carros elétricos e híbridos. Imposto de importação zero e IPI zero. Era uma política pensada para acelerar a transição energética do mercado automotivo brasileiro. Os chineses usaram essa janela como catapulta. Mais de 100 mil veículos desembarcaram antes que a isenção expirasse. Foi a maior operação de ocupação de mercado da história do setor automotivo brasileiro. E a terceira fase é a que está acontecendo agora, 2025 em diante. Produção local, híbrido flex, programa Mover. Quando o imposto voltou, os chineses já tinham fábricas no Brasil. Não precisavam mais importar. O cupim já estava dentro da estrutura. Existe um framework de inovação que explica perfeitamente o que está acontecendo aqui. Richard Foster, estrategista de inovação da McKinsey, descreveu nos anos 80 um fenômeno que ele chamou de a vantagem do atacante. A tese de Foster é muito simples. Quem defende uma tecnologia estabelecida está sempre em desvantagem contra quem ataca com uma tecnologia nova. Por quê? Porque o defensor tem custos comprometidos, custos afundados, como se diz no mundo corporativo. Ele tem fábricas antigas, tem fornecedores antigos, tem cultura organizacional construída em torno daquilo que já existe. O atacante não tem nada disso. Isso é uma vantagem enorme. Olha o que isso significa na prática aqui no Brasil. A Volkswagen tem décadas de investimento em motores a combustão. Tem fornecedores de autopeças espalhados pelo Brasil. Tem uma rede de concessionárias construída ao longo de várias décadas. A BYD chegou com uma folha em branco. Fábrica nova, tecnologia nova, sem herança, sem compromisso com o passado. Foster diria, a BYD estava em vantagem antes mesmo de vender o primeiro carro. Mais de 22 bilhões de reais em investimento chinês confirmado. 3 fábricas em 3 estados diferentes. E isso é apenas o começo. Lembra da carta que a Anfávia enviou ao governo? Eu mencionei anteriormente. O número que eles colocaram na carta foi esse. 103 bilhões de reais.
Esse é um impacto projetado na cadeia automotiva brasileira se o regime de importação de kits desmontados, os chamados SKD e CKD, for prolongado indefinidamente. Não é o prejuízo de uma empresa, é o prejuízo de um setor inteiro. Fornecedores, autopeças, empregos, cidades inteiras que dependem da indústria automotiva. Mas o que é esse tal de SKD e por que ele é tão polêmico? SKD significa Semi-Knocked Down, em português, kit semi-desmontado. Em vez de importar o carro inteiro pronto e pagar o imposto cheio, você importa o carro em peças grandes, em módulos, monta no Brasil e paga uma tarifa muito menor. A BYD e GWM usaram esse mecanismo enquanto suas fábricas eram construídas. 90% do valor do veículo vinha da China. A montagem aqui era quase simbólica. A Anfávia foi à Receita Federal, chamou de concorrência desleal. A BYD respondeu chamando a Anfávia de dinossauros. Mas a estratégia mais inteligente dos chineses não foi o SKD, foi o timing. Olha essa linha do tempo. Até dezembro de 2023, imposto de importação zero, IPI zero, isenção total para elétricos e híbridos. Em 2024, 18%. 2025, 25%. 2026, 30%. E em 2027, 35%, a alíquota plena. Os chineses usaram cada mês dessa janela para inundar o mercado. E quando o imposto voltou, eles já tinham fábricas no Brasil. Não precisavam mais se importar. Foster tinha razão. O atacante não precisa ganhar todas as batalhas. Ele só precisa estar no lugar certo, na hora certa. Agora eu quero te dar algo prático, algo que você pode usar no seu negócio. Porque o que os chineses fizeram aqui não é magia. É inovação sistemática aplicada à estratégia de mercado. E tem 5 princípios, inspirados na TRIZ, Teoria da Resolução de Problemas Inventivos, que qualquer gestor pode aprender e aplicar. O primeiro é o princípio inventivo da segmentação. Identifique períodos de regulação favorável e haja com velocidade máxima para aproveitar esses períodos. Toda janela fecha. A questão é, você está pronto para entrar quando ela está aberta? O segundo é o princípio inventivo da ação prévia. Preveja o fim das vantagens e já esteja preparado antes disso. Os chineses sabiam que o imposto voltaria. Por isso, construíram fábricas enquanto ainda havia isenção. Outro conceito da TRIZ é aproveitamento de recursos. Use ativos abandonados, como atalho. A fábrica da Ford em Camaçari estava parada. A BYD transformou aquela tragédia industrial na sua maior vantagem competitiva no Brasil. Outro princípio, o princípio da dinamização. Tenha flexibilidade tática. Alterne entre importação e produção local conforme a pressão política. Não existe estratégia rígida, existe adaptação constante. Outro princípio, da aceleração. Haja rápido. Foram 8 marcas chinesas lançadas no Brasil em 12 meses. Sature o mercado antes que a defesa consiga se organizar. Quando o concorrente percebe, você já está em toda parte. Isso não é sorte, isso é inovação sistemática. E Foster descreveu exatamente isso. O atacante que entende o sistema melhor que o defensor sempre vence, mesmo que ele tenha menos recursos. Mas seria injusto dizer que as montadoras tradicionais ficaram paradas. Elas responderam, e responderam com muito dinheiro. 64 bilhões e meio de reais em investimentos anunciados pelas montadoras tradicionais. Parece muito? Parece uma resposta à altura? Talvez, mas aqui está o problema que Foster identificou décadas atrás. A maior parte desse investimento vai para modernizar o que já existe. Novas linhas de produção para motores flex, a atualização de plataformas antigas, adaptações incrementais. Já os chineses estão construindo do zero, com tecnologia de ponta, sem o peso da herança. É a diferença entre reformar uma casa antiga e construir uma casa nova. Mas a jogada mais inteligente dos chineses não foi o preço e não foi a tecnologia. Foi entender o Brasil melhor do que quem já está aqui há décadas. O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Temos etanol. Temos uma infraestrutura de postos de combustível que cobre o país inteiro. Mas não temos infraestrutura de recarga elétrica suficiente para um país continental. Os chineses, é claro que perceberam isso. A GWM produz híbridos em Iracemápolis. A GAC foca em eletrificados em Catalão. E o programa Mover do governo federal oferece créditos tributários de 2 a 5 mil reais por veículo vendido para quem produz híbridos e elétricos localmente
com conteúdo nacional. Ao adotar o etanol como combustível de transição, os chineses transformaram a maior vantagem competitiva do Brasil, nossa matriz energética, em arma própria. Isso é o checkmate verde. Essa batalha não é sobre carros, é sobre quem vai controlar a transição energética do maior mercado emergente do mundo. E a lição mais importante desta história é esta. Enquanto a Anfávia escrevia cartas desesperadas ao governo, a BYD contratava engenheiros. Enquanto as montadoras tradicionais pediam proteção tarifária, a GWM instalava robôs em Iracemápolis. Foster diria, o defensor sempre perde quando tenta proteger o passado em vez de construir o futuro. E o consumidor brasileiro, ele está ganhando, pelo menos por enquanto. Porque quando a poeira baixar e a consolidação acontecer, a pergunta que vai ficar é: quem vai controlar os dados, o software e a cadeia de energia dos carros que rodam no Brasil? Essa é a próxima batalha, e ela já começou. Se você é empreendedor, gestor ou simplesmente alguém que quer entender como o mundo dos negócios realmente funciona, eu te deixo uma pergunta. Qual é o seu camaçari abandonado? Qual é a janela de oportunidade que está aberta agora no seu mercado e que vai fechar antes que você perceba? Onde você pode construir enquanto todo mundo ainda está debatendo? Comenta aqui embaixo. Você acha que as montadoras tradicionais vão sobreviver a essa invasão? Ou o mercado automotivo brasileiro vai ser dominado pelos chineses até 2030? Quero ler a sua opinião. E se você ainda não conhece a série Batalhas da Inovação, agora é a hora. Aqui a gente não faz conteúdo de motivação. A gente analisa as guerras corporativas reais, com dados, frameworks e histórias que moldam o mundo dos negócios. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com aquele colega que ainda acha que inovação é só uma palavra bonita num slide do PowerPoint. Não é. Inovação é o que estamos vivendo. Eu sou Marco de Carvalho. Até a próxima batalha. Obrigado pela tua atenção e sigamos inovando.